A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier, do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Nós já tivemos duas comunhão sobre esses versículos, falando sobre esse pano de fundo, para a gente localizar a pessoa de Daniel, a sua importância, tudo o que aconteceu antes de Daniel, desde a eternidade passada, e tudo o que vai acontecer depois de Daniel até a eternidade futura. Você pode ouvir novamente duas comunhão que a gente já compartilhou sobre esse pano de fundo. Agora nós vamos começar a entrar nos outros versículos do livro de Daniel. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Veja que agora, aqui é o momento de vitupério para o povo judeu. Nós já falamos que o povo de Israel, o país, foi dividido em duas partes por causa do pecado de Salomão. Antes era só o país de Israel, mas quando chegou no filho de Salomão, Roboão, o país foi dividido em duas partes. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro lado, reino do norte, ou reino de Israel, reino do sul, ou reino de Judá. E por causa do pecado, o reino do norte foi destruído pelo rei da Assíria, por meio do seu comandante, Tiglat-Pileser. Acabou. O reino do sul foi destruído pela Babilônia por meio de Nabucodonosor. Quem não morreu lá, quem não eram os miseráveis pobres da terra para ficar lá, foram escolhidos alguns para vir como escravos para a Babilônia. Vieram muitos. E desses muitos foram escolhidos jovens de boa aparência, sábios, entendidos, inteligentes, que sabia entrar e sair da presença do rei dos caldeus, e eles iam ser treinados para que pudesse assistir diante do rei. Mas em que situação? De vitupério, porque eles eram escravos, eles eram fugitivos. Eles trouxeram eles lá do país deles como escravos, humilhados. E agora que Deus preservou a vida de alguns, e dentre eles estava Daniel, Ananias, Azarias e Misael. 4 que cumpriam esses requisitos que o rei queria. Deus os colocou nesse grupo, nessa elite. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Então foram para a universidade da Babilônia, dos caldeus, para serem preparados para estarem diante do rei. O rei Nabucodonosor aqui, como lá em Ezequiel 28, Isaías 14, quando fala do rei de Tiro, ele é uma figura de Satanás. É uma alegoria que simboliza o diabo, Lúcifer, que é o príncipe desse mundo, que era o arcanjo, querubim de Deus.
que governava essa terra por Deus. E ele usurpou e se tornou Satanás. E Nabucodonosor é uma figura, é uma alegoria dele, representa ele. Hoje, o povo de Deus, a igreja, por desobedecer a Deus, como os judeus desobedeceram, e foram para a Síria e para a Babilônia. Hoje, o povo de Deus também está na Babilônia espiritual, religiosa. Foram levados cativos por causa dos mesmos erros, principalmente o pecado da idolatria, que foi o ápice dos pecados do Reino do Norte e do Reino do Sul, que levaram eles à destruição. Há muita idolatria no meio do povo de Deus hoje. Idolatria física, ídolos de barro, de ouro, de gesso. Há ídolos de pessoas, adoram as pessoas, seguem as pessoas. Há ídolo de sistemas, defende as suas bandeiras partidárias religiosas. Há muita idolatria. Qual é o resultado? Cativeiro na Babilônia. Quem é o rei da Babilônia? O diabo, Satanás. Então esse rei aqui é uma figura de Satanás. E esses 4 irmãos vão humilhar Satanás. Vão vencer Satanás por causa do seu viver espiritual correto diante de Deus. Aleluia. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Viu que Deus sempre preserva na realeza aqueles que são de Judá? O Senhor prometeu isso para o filho de Jacó, Judá, que a realeza estaria nas mãos de Judá, nos lombos de Judá. E aqui esses 4 irmãos são de Judá. Acabou o período de reis, no norte e no sul, acabou. Porque Deus era o rei antes que surgisse homem rei lá. E ele é o rei dos reis. Mas o povo judeu resolveu trocar. E aqui está o salário, o pagamento. O salário do pecado é a morte. O salário da troca do rei Deus pelo rei homem é a morte. É o cativeiro, é a humilhação, é a desgraça. A troca do pastor da igreja, que é Jesus, por homens, é a mesma situação. Mas graças a Deus, que mesmo no meio dessa miséria, há aqueles que se preservam e Deus os abençoa, os guarda e os exalta. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Escravos, jovens, formosos, inteligentes, sábios, da tribo de Judá. Será que só tinha eles da tribo de Judá? Não, tinha mais, mas eles se posicionaram com uma vida correta diante de Deus. Os outros também são da tribo de Judá e das outras, mas cadê? Então, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mesmo numa situação aqui, né? Eu e você somos jovens, somos ser chamados para comer as coisas do rei, viver no palácio do rei, nas regalias reais. O que é que nós vamos escolher? Deus ou Satanás? E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Por que ele não queria comer e beber aquilo que era servido para o rei? Porque aquilo era oferecido ao seu Deus, com letra minúscula, lá na terra de Sinar, onde havia o templo do seu Deus, com letra minúscula, que era o seu ídolo, a sua imagem de escultura.
E aqueles que conhecem a palavra de Deus, que vivem, não aceitam a idolatria, porque é o pior pecado que possa existir na palavra de Deus. Idolatria é pior que qualquer pecado que nós abominamos. Assassinato, homicídio, furto, adultério é pior. Para Deus, comparar Ele, o Criador, com coisas que Ele criou e adorar é uma afronta descabida. E Daniel colocou no seu coração que ele não ia se contaminar. E os outros 3 irmãos que temiam a Deus falaram assim: nós estamos juntos. Nós também não queremos nos contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha, nenhum chefe dos eunucos, nem o rei da Babilônia, estava naquela posição por si próprio. Deus os colocou ali e permitiu. Deus é que manda. Eles tinham poder e autoridade sobre os escravos de Judá, humilhados, vindo lá de Israel, como escravos, derrotados da guerra. Mas Deus fez com que esse chefe dos eunucos desse graça da parte de Deus para aqueles jovens que não queriam se contaminar com as iguarias do rei. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dá o caráter, a porção do caráter de Daniel, Ananias, Misael, Azarias, para nós também fazermos as nossas escolhas, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Faz o nosso coração, a nossa fé firme em Ti, para nós sermos ousados e nos posicionarmos diante do diabo e de qualquer pessoa, de qualquer autoridade, pela Tua palavra, pela Tua santidade. Ajuda-nos, Senhor. Louvado seja Teu glorioso nome. Amém. Deus seja louvado. Vamos tomar o caminho de Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Não vamos nos contaminar com as coisas do diabo, do inferno. Mesmo que sejam bonitas, gostosas, prazerosas, vamos rejeitar. Vamos viver na presença do Rei dos Reis, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus.